Presidente, nobres pares, uma boa tarde. Senhoras e senhores, uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitar a oportunidade e agradecer a presença da Gazeta Caiçara, que o Maurício sempre presente, registrando e participando aí das nossas sessões. Obrigado. E já de início aproveitar e tocar no assunto em relação a essa questão do asfalto, seja da Avenida Beira-Mar ou da Avenida da Rodovia SP-222, para poder conceder a permissão para o vereador Matheus em relação ao asfalto. O vereador me dá uma parte? Uma parte no sentido do vereador Matheus do Barro Pereira. O que eu tinha só a falar quanto à questão da Avenida Beira-Mar, vereador, e eu deixei bem claro que isso não é politicagem. Questão de quem vai ganhar, o grupo vai continuar, o grupo vai sair. Isso a gente vai ver isso lá na frente. A única coisa que eu queria deixar bem claro aqui para vocês é o seguinte: há quanto tempo eu venho falando a respeito da Avenida Beira-Mar? As pessoas que estão presentes e os vereadores aqui desta casa já devem saber que faz mais de 6 meses que eu venho falando da Avenida Beira-Mar. Agora foram fazer a licitação, a temporada está aí. Nós estamos a menos de 25 dias do Natal. Será que vai dar tempo? É esta a minha preocupação. Então a gente vai esperar as coisas acontecerem para depois a gente tomar as providências. É isso que me deixa um pouco revoltado. Quanto à questão de Pariquera, a estrada de Pariquera, o contrato da firma era 27 de outubro. Eu trouxe aqui, eu apresentei isso daqui. Nós já estamos em dezembro. Ainda falta mais de 15 quilômetros. Então, quando a gente veio falar, quer dizer, eu não estou culpando a administração pela estrada de Pariquera. Claro que não. A administração não tem culpa nenhuma. O que tem culpa, sim, são os nossos representantes do Legislativo estadual e federal. Que eles têm que olhar um pouco por nós. Correr atrás dessas coisas. É só isso que eu falei. Não foi aqui com o intuito de politicagem, querer denegrir a imagem disso ou daquilo, do prefeito, seja lá de quem for. A minha preocupação é com a temporada que vem chegando, com o movimento que a Avenida Beira-Mar vai ter. Era só isso, vereador, muito obrigado. Na realidade, vou aproveitar e tecer um comentário em cima de tudo isso, né? Estas questões, sejam elas a nível federal, estadual ou municipal, é importante que aconteça, porque nós falhamos. Nós, aqui desta casa, também falhamos. Nós temos a obrigatoriedade, o cumprimento de estar percorrendo as ruas, acompanhar as obras do Executivo, de acompanhar as licitações. Alguns de nós conseguem estar em algumas coisas e outros em outras, de acordo com seus interesses. Nós vivemos à base de interesse. Realmente há uma falha em alguns procedimentos do asfalto, existe falha em alguns procedimentos em relação ao sistema nosso de saúde, da educação, da segurança, do social, e o povo tem mais o direito de cobrar. E nós a obrigatoriedade de olhar por isso antes da população. Afinal de contas, nós estamos aqui ocupando essas cadeiras exatamente na função de fiscais, na função de estarmos representando o povo e de síndicos deste grande prédio que chama-se Ilha Comprida. Então é importante mesmo fomentar e acender a chama dessas discussões. É extremamente calorosa, mas oportuna. Um assunto que eu vou trazer, por exemplo, agora, e eu estive esses dias, foi sexta-feira, se não me falha a memória, fui fazer uma coleta de exame meu, peguei fila, teve gente lá que falou assim: poxa, por que você não passa à frente, você é vereador? Antes de ser vereador, eu sou cidadão, então não tenho nem um pouco direito de querer passar à frente de ninguém, e não passei. Mas quero registrar que o ano passado fiz uma pequena sugestão para o Departamento de Saúde, que até hoje eles não tomaram a providência. Só para fazer um comparativo, você entra na prefeitura, no hall ali, na recepção, tem ali uma maquininha que deve custar uns 60, 70 reais, que você tira uma cédula de protocolo para
ordenar as pessoas por questão de chegada. Fiz uma sugestão, uma indicação, já vai fazer 2 anos, e o Departamento de Saúde não providenciou. Foi uma briga para as pessoas chegarem de forma desordenada e todo mundo quer ser o primeiro. Onde está o respeito enquanto cidadão, enquanto brasileiro? Quer ver mais um exemplo? Saiu ontem a nota do Ministério da Justiça Federal de que nós não teremos eleição de urna eletrônica, será cédula. Nós estamos retrocedendo. E ontem, junto com a vereadora Priscila, nós discutimos as falcatruas possíveis que podem acontecer a nível de país. Isso é vergonhoso. O vereador Maurício Franco comentando agora há pouco sobre a questão que pega o nosso teto de gestão federal. Nós estamos falando de quê? De gente. Estamos aqui, somos pessoas, somos gente, passivos de falhas e erros. E alguns, por questão financeira, de interesse próprio. Aí uma questão que eu faço e acho interessante levantar. O que de toda essa montanha financeira que alguns fazem questão de agrupar, cabe no caixão? Nada. Se nós tivéssemos a condição e a consciência de pensar de que pelo menos para nosso meio de subsistência seria o suficiente, e aí a igualdade seria prevalecer perante toda a sociedade. Nós vivemos à base de roubo, sem assalto à mão armada. A nossa cidade de hoje, como o vereador Miguel falou, acabamos até que meio que entendendo a situação e nos ofuscando os olhos em relação a outras questões do que passa da ponte para lá. Claro, nós temos um orçamento para usufruir de 140 milhões de reais de uma população de 10 mil habitantes. E se for ver de uma forma de gestão, vereador, nós também falhamos aqui. Porque hoje está acontecendo um acúmulo tão voluptuoso de obras que nem o setor administrativo está dando conta de exercer. As licitações, elas estão lá quase que fazendo fila num atropelamento e que eles não dão conta, por questões jurídicas, por questões técnicas. Inclusive ontem eu estive no departamento de obras questionando por conta do requerimento que fiz em relação à orla, para que viessem apresentar esta casa, não só a este vereador, mas aos pares, e foi assumido o compromisso através do senhor Douglas de trazer para cá em um pendrive um documento e vir a empresa que ganhou a licitação para prestar alguns esclarecimentos em relação à orla, que alguns destes desconhecemos alguns fatos. Eu não sabia que teríamos 5 ilhas com 13 quiosques instalados na medida de 3x3 no decorrer desta orla da praia. Falhei, mas acompanhei o processo de licitação. Estive a semana passada acompanhando o processo de licitação de limpeza de vala da cidade, num pregão. Quem mais esteve dos vereadores? Mais nenhum. Mas tenho certeza que em outros pregões, outros vereadores estavam que eu não estive. Isso é uma somatória, um conjunto de ação de um corporativismo do legislativo. Nós não temos humanamente condição de estar em todos os locais. Mas nós temos a obrigatoriedade de marcar presença em nome do legislativo. Tanto que tive a oportunidade de, em alguns eventos, ouvir, seja quem estivesse aqui em nome da Câmara, falar: estou aqui agradecendo a oportunidade em nome do Legislativo de Via Cumprida. Estive na Escola Britânia, foi essa semana, né, vereador Cristian e vereador Fábio? Estivemos nós 3 na Escola Britânia. A palavra nem foi aberta para o município, para o Legislativo. Não tem problema, mas marcamos presença. E tenho certeza, fiquei feliz, me felicito por dizer que estava lá em nome da Câmara Municipal de Via Cumprida. Então isso é uma coisa que fica aquém dos olhos das pessoas, mas quem tem o conhecimento e o entendimento percebe que era o Legislativo sendo representado. E foi agradecida a presença. E a população fica feliz de ver a nossa presença lá. Fazer um comentário em relação a esse ofício da Artesp, com todo respeito, ridículo. Chegou recentemente, antes de falar do ofício, quero pedir permissão aos pais, me desculpem por algumas gaguejadas ali,
hoje, a semana passada, em algumas palavras, mas assim, e as pessoas que estão aqui assistindo, né, eu sou muito criterioso em relação à questão do português, do ler, né, mas assim, o ofício da Artesp, só para título de exemplo, olha, eu dei uma parada aqui onde fala sobre a empresa Intersul, Vale Sul, a fada de adaptação. Eu não sabia se era a fada, ou se era fada, se era falta ou se era falha. Então, na hora de ler um negócio desse, é ridículo. Você vê que uma empresa de uma representatividade a nível estadual tem uma falha numa palavra dessa. Então, na hora de ler, e aí, senhor presidente, eu quero chamar a atenção também para que nós tenhamos os cuidados com o nosso vocabulário, nossa regência. É a fada, né? O nosso texto, que do Executivo, se for pegar ali, tem um projeto de resolução e tem projetos que vêm do Executivo que também vem com falha. Então eu estou querendo me eximir aqui de algumas falhas minha na leitura por conta da falha do vocabulário, da gramática muito mal feita e elaborada em alguns textos. Aqui em relação ao Artesp, eu achei assim, me perdoe o vocabulário, mas eu achei ridículo. Eles por dentro, internamente, muito bem elaborado o processo, dia 3 de novembro e até o dia 6 de novembro, eles já tinham a resposta entre eles, porque não veio nenhum parecer, e aqui eles notificando a Vale Sul, a Intersul, isso a Artesp, notificando em 48 horas para que se manifeste a Artesp, a Intersul, se manifeste a Artesp sobre eventuais superações. E o levantamento que eles nos apresentam aqui, que os ônibus adaptados, seja para a questão do idoso ou da pessoa com deficiência, por conta de serem veículos fabricados dentro do período de 2008 a 2010. Dentro de algumas resoluções e algumas normativas, eles se eximem de poder mexer no veículo, salvo permissão do fabricante. Simples. E tudo, com certeza, está em alguns dos parágrafos dentro da legislação, que aqui também se apropriam em relação ao Inmetro. Em relação à retirada de veículos, também tem aqui os artigos dentro da lei, que eles falam dos horários, né? Inclusive foi notificado, e a gente pensa, olha só, nós que somos, me perdoem, mas nós que somos ingênuos, porque esse povo trabalha muito rápido, muito esperto. No Diário Oficial do Estado de São Paulo, está aqui mencionado, foi no dia 27 de junho de 2006, que a empresa de ônibus, ela pode, a qualquer tempo, os horários serem suspensos, e podem voltar à questão de interesse. E a Artesp, ela pode determinar a qualquer tempo a retomada de horário suspenso, se entender necessário. É uma pena, eles estão muito bem respaldados em relação a isso. E em relação a veículos, eles mencionam que atualmente estão cadastrados para prestar serviços, os serviços suburbanos, 13 veículos. 2 do ano de 2005, 2 do ano de 2006, 9 do ano de 2010. Então significa que a gente vai para São Paulo e outras metrópoles, né, os veículos eles são novos, bons, para cá vem lixo. Então a gente não tem como questionar, né? Então só para deixar claro para todos nós aqui, mas e que seja registrado também, né? Talvez posterior, através do seu Ricardo, que a gente conseguisse levar ao conhecimento através da página do nosso página de relacionamento aqui da Câmara, que as pessoas tenham esse esclarecimento em relação à questão do horário, que eles têm o direito de colocar de acordo com a quantidade, por questão quantitativa e de valor financeiro, colocar e tirar horários de veículo, dos ônibus, e em relação a essa questão da pessoa idosa com deficiência. Aproveitar a oportunidade para parabenizar o Encontro Cigano, que teve aqui na Apartamentos Tupinambá, foi sábado. Eu participei da corrida lá, fui um dos últimos a chegar, né, no Xterra, mas não tem problema, eu consegui concluir a minha presença. E falei lá, eu não estou aqui em nome do Adolfo, eu estou em nome da Câmara de Via Cumprida. Né? Mas saindo de lá, corri, olha, saí da corrida, eu corri para o encontro do Xterra. Oi? Encontro Cigano, é isso mesmo, Encontro Cigano, estou até emocionado. Oi? Por gentileza, vereador. Aproveito que eu já me recomponho aqui tomando água. Uma parte é o vereador Cristo de la Frente. Obrigado pela parte. Na verdade, quando está falando de convite, eu estou um convite da minha mãe, que acabou não entrando na hora do dia. Eu gostaria de fazer um convite a todos os pais aqui, a todos os presentes internautas,
daquela idealizadora, aquela pessoa que corre atrás da Sandra, que está presente aqui, é uma batalhadora para poder, através da sua arte, de escritora e tal, fazer com que os jovens também tenham uma formação e uma chance pela frente. E assim, a Companhia de Teatro Fênix convida você para a formatura da segunda turma já da oficina de teatro, que será realizada na Pousada dos Apartamentos Lagoa Dourada, que a proprietária também está presente aqui, né? Na rua Guanabara, no 635, no Balneário Adriana, em frente da Lagoa ali. No dia 5 do 12, hoje, sábado que vem agora, mais um evento no nosso município, viu, Adolfo? No dia, às 13 horas da tarde, a 1 hora da tarde, com a presença da peça A Legenda de Awat. Ou seja, mais um evento no nosso município para poder nós prestigiarmos. E obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Só recapitulando, né, esse convite foi lido a semana passada, é que elas não estiveram presentes, né, elas estão sempre batendo o cartão aqui, mas semana passada, coincidentemente, não estavam, né? Mas estava na minha pauta aqui de comentar, inclusive nós sabemos que será feito um almoço para uma tribo indígena que virá de Peruíbe, é isso? Não, São Vicente. De São Vicente, que marcará a presença aqui no município. A aldeia Tecó, Paranapuã. A aldeia é uma aldeia de São Vicente que marcará a presença aqui neste encontro. Paranapuã. Tecó, Paranapuã. Tecó. Tecó. Paranapuã. Tá, ok, obrigado. Quero fazer uma menção também em relação à sinalização. Semana passada tivemos a oportunidade de falar em relação ao setor de trânsito, mas parabenizar o setor de trânsito também, que dentro das possibilidades conseguiu quase que em sua totalidade implantar o sistema de sinalização e identificação de locais. Aqui na Câmara está inscrito. A única fala, senhor presidente, se for possível, peço ao senhor, a vossa excelência, a gentileza que peça para que escrever Câmara Municipal, que lá só está escrito Câmara e faltou um letrado embaixo. E tem uma seta para cima, né? Então, só Câmara, pode ser uma Câmara temática, uma Câmara frigorífica, mas teria que estar escrito Câmara Municipal. Então, só está escrito Câmara. Talvez por questão de contenção de gastos, não escreveram a palavra municipal. E a sinalização foi muito bem feita, e o senhor Marinho teve a oportunidade de nos encontrar e agradeceu. Em relação ao vereador Miguel falou sobre o Exterra, e realmente o Departamento de Esportes ele foi muito feliz nesta parceria em representatividade ao Executivo, porque nós tivemos aí um movimento muito grande na cidade. Tive a oportunidade de conversar com alguns comerciantes, alguns proprietários de pousada, e não sei mensurar, mas uma grande parte pôde dizer que teve, em quase em todas, teve representante, alguém que veio de fora para pernoitar e participar desse evento Exterra. E como o vereador falou, é um dos maiores do mundo de mobilidade para a questão de esportes e que envolve a ação com terra e asfalto. É o maior da América do Sul e o maior do Brasil de movimento. Sobre a questão da orla, então só retomando o assunto, o senhor Douglas ficou de combinar com a empresa que ganhou a licitação e apresentarem para nós a proposta da orla. E aí eu fui questionar por que não saiu. Eu vou verificar a documentação em relação ao parque, mas por que parou a obra ali? E ele justificou a seguinte situação, que se eles estivessem continuando do jeito que estava, e a empresa estava num processo acelerado de montar a calçada, mas eles estavam deixando de dar os acabamentos. E por conta disso, pediu para que se parasse ali, a calçada não conseguiria a contento, né, acontecer no decorrer do período da temporada, agora que pegaria janeiro, fevereiro até o carnaval, então ficaríamos só com o calçadão, mas não teríamos uma orla com o seu acabamento, que ela vai receber ali os pisos táticos, né?
e vai receber todos os outros acabamentos, como plantas, acabamentos ornamentais. Então pediu para que se parasse ali, essa foi uma das justificativas, e para que pudessem dar uma complementada no serviço a partir de onde eles começaram, que foi ali em torno da rotatória da Avenida São Paulo com a Avenida Beira-Mar. Falei do ofício da Artesp, da sinalização, em relação à questão da engenharia, que é esse da Orla. E só reforçando, dia 5 de dezembro, né, que é a formatura do grupo de Teatro Fênix. E que nós possamos marcar presença, convidando, estendendo mais uma vez, já foi falado, dia 3 de dezembro. Aqui na Câmara nós teremos às 17 horas a nossa sessão solene. E no dia 9 de dezembro, às 19 horas, no Espaço Cultural, o encontro sobre aves. É o que tinha, muito obrigado a todos e uma boa tarde.